Fala pessoal, fala meus queridos, como é que vocês estão? Olha só, comecei acelerado e desacelerando, isso é muito importante, isso é tudo técnica, tá? Vocês vão começar a aprender junto com a gente, junto com o meu sócio, tão estimado aqui, o Hélio César, até porque ele é César, né? E eu sou bem espaçoso, a gente começa assim bem... É que na verdade eu estou entusiasmado, galera. E com o quê? Com o dom da vida, essa que é a verdade. Cada dia que eu acordo, eu tenho a possibilidade de acordar com uma pessoa que eu amo, Deus me abençoando a minha família, e eu tendo a certeza que as objeções que eu vou ter no dia de hoje, junto com as de ontem, servem exatamente para eu seguir para um próximo nível. Partindo desse princípio, eu sou um cara entusiasmado, eu sou um cara feliz, até porque eu estou com o meu sócio aqui sempre. Fala, meu querido. Hélio, Fala, satisfação mais uma vez de estar junto, cara. Sim. O pessoal deve ter acompanhado o nosso último podcast. Foi internacional. Me sinto chique pra caramba. Eu vi lá, seguidores, cara. Não, tu viu? Graças a Deus. Abraço pro Ferrão, né, cara? Baita Ferrão. de um profissional. Novidades por aí, cara. Nossa, galera, novidades por aí, Daqui na a área pouco. de business. O podcast é fantástico por causa disso. E eu sempre, né, na mesa, mas eu levo pro lado pessoal, né, pessoas, né? Eu fico imaginando o quanto a gente já no nosso programa está impactando as pessoas, mas eu tive o cuidado, velho, de entrar e vai uma dica para você. Eu tomei o cuidado de entrar no Instagram pessoal que eu pedi pro Ferrão dar, mas depois eu descobri o Instagram que a gente cometeu essa gafe e não pediu do trabalho. Eu mesmo pedi o pessoal dele, porque o pessoal gosta, né? Sim. Mas eu fui lá no Academic, lá, depois a galera pode ir, aí eu vi os treinamentos que ele dá. Sim. Cara, Fantástico. Extraordinário. Não, e vem novidades por aí, porque ele tem um produto que é fantástico lá, que já vem, não é só dar o curso, sabe, Fausto? Isso que eu achei interessante para ele, e eu falei, poxa, tu tem que trazer isso para o Brasil. Já traz, mas eu acho que tem que ampliar mais. O que pegava era o custo. Entendi. Então, nós hoje vamos conseguir, através da Somos ali, fazer um financiamento em até 48 vezes esse curso. Só que coisa linda. É um curso que já vai vir com todo o material. Então, a pessoa faz o curso, aprende mais uma profissão e ganha todo o instrumento. Então, vai ganhar o aparelho, vai ganhar um kit completo. Então, a pessoa com o próprio curso, ele consegue pagar depois o curso, né? Eis um verdadeiro case de sucesso, Cara, então. Bom, gostei da ideia dele. E como é que foi a semana, meu jovem? Meu querido, primeiramente, meus guerreiros, tudo bem com vocês? Fico muito feliz de estar de volta aqui. Foi, cara, um feedback maravilhoso. Eu falo sempre para todo mundo, o pessoal fala assim, Hélio, mas para que tu vai fazer um podcast, cara? Porque vai participar. Eu falei, cara, tem um pessoal que fala, vamos fazer, é meu cafezinho, é aquele momento que eu posso convidar um amigo para estar aqui comigo, para falar de uma história, para conhecer muito mais íntimo, coisas que no cotidiano a gente não tem, né, Fausto? A vida vai nos levando para um caminho que os amigos vão se afastando, não é que, ou a gente vai se afastando deles. Então, achamos no podcast isso. E, poxa, eu fico feliz porque esses dias eu estava um pouco de insônia e aí e de repente comentário lá, meu, fantástico, na hora ele entrou no meu WhatsApp e falou assim, pô, tô vendo teu podcast, pô. Legal, né? Eu falei, não, será que eu respondo 1h30 da manhã? Eu respondi, falei, legal, fantástico, onde que está indo o podcast, né? Internacional, eu falei assim, é só aproveitando a nossa rede de relacionamento e aproximando. Isso já existe, nós já temos isso, mas as pessoas não conhecem esse nosso lado. Muito feliz, Fábio, muito feliz, porque eu vejo que muitas pessoas vêm falar assim, poxa, Hélio, como às vezes é distante para nós uma informação, e vocês trazem informação de qualidade, trazem pessoas e o último foi 1h30, e quem viu lá falou que passou rápido. Isso que a gente quer trazer, se não ser um podcast, mesmo tendo uma duração alta, mas que seja gostoso de assistir e que traga conhecimento para as pessoas, sabe, Fausto? O posicionamento de quem está assistindo, ele não é vazio, né? Eu vejo assim, pô, a gente fica analisando e verificando. Nós temos um profissional do outro lado que faz acontecer, preocupado. É claro que tudo tem uma questão de economia por trás, é óbvio, né? Mas mais do que isso, a realização profissional, porque sabemos que tem várias pessoas entrando no mercado de trabalho, outras já estiveram e estão fora do mercado de trabalho. Quando eu falo mercado de trabalho, que não estão trabalhando, não estão produzindo, e através de uma dica de um programa que nem a gente fez, assiste nosso programa anterior aqui,
você vai ver que aí tem uma grande oportunidade de você empreender, onde você, obviamente, vai ter um custo. Aqui o Hélio já falou que existe toda uma facilidade, do qual já vem impregnado na Europa, está vindo para o Brasil agora, com parceria com o banco Somos, que o Hélio é o proprietário. E aí, meu jovem, a gente está fabricando pessoas que com certeza vão criar histórias. E partindo de história, meu jovem querido, você sabe, eu sempre gosto de trazer novidades aqui, né? E eu sempre quero participar e ter a espontaneidade, a exponência, assim, da vontade do Hélio participar comigo, de onde eu vou conduzir alguns pensamentos. Eu vou lá, eu tive estudando essa semana, justamente depois, o Hélio já começa a rir, ó, do programa aqui nosso, e eu falei assim, cara, o que na verdade nós estamos criando aqui, junto com o nosso último convidado? Nós estamos criando, inclusive agora a gente está criando uma empatia. Já eu digo o que é empatia na sua íntegra, né? Mas já para você poder entender, vou perguntar para o Hélio, né? E obviamente ele vai dar um feedback para mim aqui, mas existe a empatia, que é a arte da gente se colocar e entender um pouco do próximo. Ou seja, quando eu estou falando com o Hélio aqui agora, eu, na tela mental aqui da testa do Hélio, quando eu faço uma pergunta, antes de eu fazer a pergunta para ele, eu estou me colocando no lugar dele. Isso é empatia, né? Mas você sabia que tem algo melhor do que a empatia, Hélio? Desenvolvido pelo nosso maior líder que já existiu, que é? Jesus Cristo. Exatamente. E só para dar essa introdução, galera, a empatia você já sabe o que é, né, Hélio? Sim. Que é o Hélio deve fazer isso muito como proprietário de um CNPJ com seus colaboradores. Sim. Porque ele, como bom profissional, ele mesmo pode dizer que ele não pode dizer tudo ou exigir tudo do profissional, porque é que nem aquele parafuso que a gente aperta se... Né, Hélio? E olha, rapaz, e falando assim, às vezes o empresário tem que cuidar. Lá vai a dica, galera, presta atenção. Que às vezes ele quer que o funcionário dele, o colaborador dele, pense igual a ele. Empatia. Só que é o seguinte, ele tem que entender que ele não está preparado ainda. Tudo que o funcionário, o colaborador não passou o que ele passou, não teve a ideia que ele teve, não tem a vida que ele tem, né? Vive uma vida diferente, tem problema diferente, tem tudo diferente. Então, às vezes é um desafio, porque às vezes você tem metas, tu tens todo um processo dentro da tua empresa sendo realizado e você pensa, o empresário pensa com a cabeça dele, mas tem que pensar, tem que ter essa empatia e tem que falar tem que entender o limite de cada colaborador teu. E é complicado isso, sabe? Que às vezes você dá uma ordem, né? uma missão para o teu colaborador, para você faz em meia hora e ele faz em 4 horas. Mas porque você sabe todo o processo. Ele está aprendendo e ainda não domina todas as ferramentas, de repente. Então, realmente um desafio. E o extraordinário que eu quero deixa para vocês, e agora, o que é melhor que empatia, que já é extraordinário? A gente sabe que nos dias de hoje, a gente se colocar, né, na situação do próximo para poder... Técnica de venda, já a gente vai explorar isso, de negociação, melhor dizendo, a gente sempre tem que se preparar e tentar andar um pouco na frente e se colocar no lugar da pessoa. Agora, Hélio, para mim existe uma coisa que Jesus fez com... Aliás, todas as coisas que Jesus fez foi extraordinária, né? Mas ele criou algo melhor que a empatia, que é a compaixão. Aí, Fausto, já que tu está querendo falar o que é compaixão, me dá o exemplo. Bom, se a empatia a gente se colocar no lugar do outro, compaixão, Jesus ensinou com sabedoria, que é fazer algo pelo outro. E aí a gente sobe de nível. Aí eu digo, eu respeito muito as pessoas hoje que fazem acontecer. Aos profissionais agora, os liberais, os donos de CNPJs, aqueles caras que empregam, aqueles caras que empreendem, eles fazem mais... Você, por exemplo, faz mais do que empatia. E isso eu pude verificar no último treinamento que você e eu tive a oportunidade de estar lá junto. Você tem compaixão. Vamos definir o que é compaixão, galera. É você, mais do que empatia, se colocar no lugar da pessoa e fazer por ela. E aí, meu jovem, quando a gente chega nesse nível, eu digo que a gente está bem próximo, mais próximo mesmo da excelência, que é aquilo que Deus... Porque você começa a experimentar coisas que vêm direto do trono de Deus. A facilitação
de que Deus tem para aqueles que prestem atenção e tenham uma comunhão com Ele. Ou seja, a compaixão criada por Jesus é extraordinária. Fausto, me dá um exemplo disso, já para explorar outra coisa aqui. É simples. Lembra daquela história bíblica, por exemplo, quando a gente tem a história do bom samaritano, que tinha uma pessoa, um judeu, ele foi jogado de lado, colocado na rua, apanhou, e no outro dia de manhã ele está muito machucado, e vem um sacerdote, esse sacerdote olha, e por o cara ser samaritano, ele não ajudou, porque existiam regras. E não condena o sacerdote. Imagina tu com o teu carro, 11 horas da noite, indo daqui até tua casa, e tu passa por um cara jogar Cara, para tu parar é difícil, porque será que é uma armadilha? E depois também vem outra pessoa, um levita, e esse levita diz que, a história diz que ele também não ajuda por causa das regras. Mas eis que vem um samaritano, e naquele tempo, um samaritano e judeu não se pegavam. Mas esse samaritano, o que ele fez? Ele ajudou. Botou, digamos, dia de hoje, botou no hotel, deu banho, deu café da manhã e preparou tudo. Sendo que o que estava por trás dele era impossível pela lei ele ajudar um judeu porque eles não se bicavam. Esse cara tinha compaixão. Esse cara que Jesus está falando na parábola que ele é hoje, se a gente pegar esses cases que Jesus está dando para a gente, isso aqui não é oculto, mas sempre é bom a gente que preza que é cristão, sim, porque nós temos uma linha a seguir, né? E era isso que eu queria colocar no começo do programa, explorando o Hélio aqui e a observação dele. Quer ver? Eu vejo, aí vocês vão perceber sempre assim, gente. O Fausto é esse cara que vê a questão muito religiosa, né? Questão por nós sermos cristãos, e ele leva mais pessoal. Eu já levando isso para o lado empresarial. Sim. Alguns exemplos que eu vivido então falar é mais fácil falar de si, né? Então, às vezes o patrão está lá e tem bom faturamento, e está indo bem, e tem uma vida fantástica, e olha para os seus funcionários e não percebe que os seus funcionários não estão tendo a mesma vida que ele. Então eu falo para os meus, aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo também. Por que eu falo isso? Porque eu vejo que hoje no mundo que nós vivemos, Fausto, é muito difícil com o salário, por melhor que você pague, né, os impostos que tem, tudo que a carga por um empresário em si é complicado. Então ele tem que pagar um salário, tem que pagar 13º, fundo de garantia, tem que ter um faturamento também. Então ele tem que caminhar entre essas duas coisas, mas ele tem que prestar atenção. Então eu tenho alguns colaboradores que já passaram por mim e que estão comigo, e que às vezes a gente numa conversa a gente descobre, falei para uma pessoa, vou até na tua casa, e ela falou assim, não, seu Hélio, tu não vai na minha casa. Mas por que eu não vou na tua casa? Eu não tenho mesa. Como assim tu não tem mesa? Tu almoça onde? Tu janta onde? Não, eu como no meu quarto, né? Olha, eu falava assim, então, não, mas tu precisa de uma mesa. Aí cheguei uma outra vez, então dou uma mesa, né? Pô, de repente, tu fala nem comprar, o ideal seria, claro, comprar uma boa mesa e levar, mas de repente você tem um sítio, tem um monte de coisa, tem mesa sobrando lá e jogada até, poxa, doa isso aí, né? O doar é muito importante. Outra vez lá chega com as mãos, com as mãos todas vermelhas. O que foi isso? Passei a noite toda esfregando no tanquinho, lavando roupa. Falei, poxa, então tá. Gerei um desafio que pudesse ser executado com facilidade. E falei assim, se fizer isso para mim, eu te dou a máquina de lavar. Que legal. Então, sabe, é abençoar, claro. Não, porque eu não gosto que as pessoas, que elas fiquem devendo nada para mim. Que elas sintam que devam. Então, às vezes, tu dá uma tarefa que elas já fariam tranquilamente para fazer isso, né? Então, são situações que você tem que olhar os teus. Então, às vezes, por mais que o salário seja bom, mas eles têm uns compromissos e cada vez a vida está um pouco mais complicada, com inflação, esse tipo de coisa, acaba correndo o salário do teu colaborador. Então, eu gosto de levar os meus num restaurante. E a melhor coisa para mim é olhar assim e falar assim, seu Hélio, eu posso pedir o quê? O que vocês quiserem pedir. Eu fui testemunha disso, verdade. O que vocês quiserem, pede ali, fica à vontade, ainda vou naquele que tinha tabletzinho e vai lá e pede. Porque eu vejo assim, não basta só eu estar bem. Além de ter empatia, é uma chave, né, cara? Poxa, ter empatia, te colocar, falar assim, poxa, e aí a compaixão é você fazer acontecer na vida da pessoa. E você percebe que o retorno é fantástico, porque as pessoas vão lutar por você. Agora, imagine o seu colaborador, olhando toda a vida que você leva, na verdade ele vai
ainda te amaldiçoar e falar, poxa, meu patrão vê no Instagram, no Facebook, só andando de lancha, jantando nos melhores restaurantes, e eu nunca posso. Estou fazendo ele ficar rico, né? Ele não entende que existe uma troca ali, Sim, você exato. presta um serviço para mim, eu tenho uma contrapartida para você, mas eu acho que nós temos que ir além disso, né? Essa compaixão de entender que a pessoa precisa, que o colaborador precise, é importante, e isso faz parte do sucesso de uma empresa, nos resultados dela até. Ô Hélio, vamos imaginar que eu tenho um CNPJ. Vamos imaginar que eu tenho esse CNPJ, a minha empresa prestadora de serviço, e eu tenho aquela questão dele aqui, eu sou o CEO da empresa, eu tenho gerente, e eu tenho comigo 10 colaboradores, 10 vendedores vendendo o meu produto. Qual que é a linguagem que você daria para mim, me ajuda quem está assistindo a gente, pela tua experiência, de como eu deveria tratar o meu gerente, por exemplo? Entendendo que hoje é uma segunda-feira e nós temos até sexta-feira e eu já dou esse parâmetro para ti. Eu gostaria, me ajuda, me dá esse treinamento aqui agora, aproveita a galera que é de graça, só dá o like aí pra gente, compartilha, mas eu não posso deixar essa deixa, eu tenho que explorar o Hélio porque, cara, é uma sumidade muito gigante aqui. Então eu tenho o meu gerente, primeiro vamos falar dele, porque na minha visão, Hélio, o gerente é o teu homem de confiança para executar aquilo que está mais próximo da cabeça do dono da empresa. Por isso que ele tem essa hierarquia. E, como consequência, ele cuida desses 10 colaboradores. Qual que seria a melhor linguagem para o teu gerente começar na segunda, tendo a visão da sexta-feira acabando? Não o mês. Primeiro vamos falar de segunda, se possível falar só da segunda, e de segunda a sexta. E depois a gente parte para o mês. Ajudei. Como é que poderia ser essa visão para ajudar para administrar? Quer ver, Fausto? Uma empresa, quando ela chega a precisar de um gerente, primeiro porque eu acredito assim, toda empresa que monta qualquer negócio, a primeira coisa que um empresário precisa saber é que ele tem que ser o vendedor. Isso. Ele tem que saber vender. Claro. Porque ele pode ter o melhor produto, ninguém vai saber vender igual ele. Certo. Todos os cases de sucesso de vendas, teve o proprietário que era vendedor. Pode olhar todas as empresas de sucesso. Ou ele vai ter a sorte de contratar um grande vendedor. Primeiro, eu acredito que o gerente ele tenha que vir ou do case que já venha de sucesso dentro do ramo dele, né? Ou se ele montar, fica muito melhor quando ele monta dentro da empresa dele, né? Então, você ensinar ele a primeiro ser um excelente vendedor, perceber alguns feelings de liderança, claro, né? Então, ele é o gerente. Ótimo, sou gerente. O que o gerente deve fazer? Primeiro, ter postura de gerente. Primeiro, postura de gerente. Né? Comportamento, o que vem a organização, a parte de vestimenta, toda a postura que um gerente, que uma pessoa aquela questão, quando você pensa no gerente, como é que tem que ser? Todo mundo já vai pensar no gerente como é que tem que ser. Para dominar uma equipe, Fausto, primeiro ele tem que entender qual é a meta mensal, anual da empresa. Então, o empreendedor lá, o CEO da empresa, o dono da empresa, ele tem que ser claro com esse gerente. Aonde nós queremos chegar? Para que esse gerente, então, tenha todas as informações para criar as ferramentas para que possa fazer. Na segunda-feira, então, sabendo de tudo, ele traçou uma meta mensal, anual e diária. Vamos imaginar que eu tenho que vender 1.000 xícaras dessa por mês. Essa é a minha meta. Então, eu sou o gerente da empresa, eu tenho que vender 1.000 desse aqui. É a mesma maneira que um dono de empresa tem que verificar qual é a despesa dele, fixa, porque se ele não abrir a loja hoje, se ele não abrir a empresa hoje, tem que ter um custo, então ele tem que ganhar esse custo, tem que dobrar amanhã para esse custo. Então, ele sabendo qual é a meta, ele começa a entender qual é a meta diária dele. E ele tem uma equipe que ele tem que dominar. Então, a primeira coisa que eu falo para o meu gerente, claro, falando bem rápido, é bem mais profundo que isso, mas ele deve entrar em contato primeiramente, passar essa informação do que ele quer para toda a sua equipe. Né? Então, toda a equipe, antes disso, antes dessa segunda-feira, então, vamos falar antes ainda, né? Certo. Toda a equipe dele tem que entender, olha, eu preciso vender 1.000 desse aqui. Quanto que, Fausto, você se compromete? Joãozinho, quanto que você se compromete? Fulano, quanto você se compromete comigo? Pequeno desafio, né? Pequeno ele já desafio. Vai fazendo, né? Opa, daí ele consegue. De repente, não chegou às 1.000, chegou a 800. Fala, Fausto, eu preciso que você se comprometa mais. Eu vou te dar ferramentas, vamos fazer isso, para que você venda mais, ok? E fazer o controle disso. Então, na segunda-feira, eu sempre falo para o meu gerente, 8 horas da manhã, querido. Vamos lá, olha só. Eu falo, trabalhe menos, mas com mais inteligência. Isso que eu falo. Trabalhar menos com mais inteligência. Então, 8 horas da manhã, tá tomando teu cafezinho lá,
Cadê tua lista? Fulano, Fausto, como é que tá teu dia, querido? Tá tudo bem, querido? Tá precisando de alguma coisa? A lista do teu A gerente lista são os meu colaboradores dele. ó. Quem ele tem Os que vendedores. comandar? Os vendedores. Isso. Tá? Verificou a empresa, tá tudo ok, a empresa Ok. já está com o estoque lá, tem que vender. Um a um. Como é que tá a tua vida? Como é que tá tudo? Tá tudo certo? Beleza. Querido, tu entende que hoje você tem que vender 100 xícaras. Posso contar com isso? Tá tudo certinho? Como é que me dá a tua agenda? Então tá bom. Olha, preciso que você atinja essa meta. E assim com todo mundo. E é fazer acompanhamento. E querido, quer que eu te acompanhe? Precisa de acompanhamento? O que tá precisando de uma coisa? Não, tá tudo ok. Então tá bom. Legal. Primeiro desafio, coloca claro o que ele quer e se precisar ainda tu vai e acompanha o cara. Existe uma questão, é igual uma profecia. Certo. Quem conhece profecia tem 3 fases da Não, profecia. já tive isso na minha vida. Né? E 3 funcionou fases muito. a profecia. Primeiramente, você tem que exortar, né? Se caso ele não... Claro. Vamos supor, já vamos para o segundo, mas vamos ser no segundo. Exortar, orientar e né? E passar a mão. A Apaziguar. profecia é se apaziguar, né? Então, vamos supor assim, a profecia é aquela coisa. Você está passando por isso, e por isso. Falo isso, te corrijo, porque sou teu pai, te amo, né? E aí vem a parte para apaziguar. A mesma coisa que o gerente tem que pensar. Eu acho que tudo, a Bíblia, gente, podem falar que nosso podcast pode ser quase um culto, mas entendendo isso, é um manual que eu vejo tudo certo. assim, para vendas, fantástico. Nós temos o maior vendedor ali. É o cara que mais vende livro no mundo, tá ali. É o cara que tá ali, entendeu? Então você, poxa, por que não seguir isso, né? E todos os outros livros é baseado nesse ali. Se Tá você tudo for pegar, tá certo. tudo legal, né? Então você tem ali. A partir do momento que você fale orienta, tá? Elogie também, né, do resultado que conseguiu, tudo do dia da outra semana. Sim. Você orienta teu vendedor, né, e tu acompanha isso, mesmo que você, de repente, um deles não atinja a meta, mas algum vai atingir. E aquele você consegue diariamente fazendo isso, todos os dias, acompanhando, gerando meta, criando ferramentas. Então tem várias ferramentas. Não é só hoje. Há tempos atrás, o que acontecia? Botar o vendedor na rua e ele que se virava. Hoje a empresa tem que dar ferramentas para que ele possa ajudar ele nas metas. A empresa já entende isso, né? Nem todas, sabe, Fausto? Sim. Nem todas entendem isso. Às vezes acho que o vendedor tem que fazer venda só por si, não. Hoje nós, por exemplo, na empresa lá, nós criamos situações para que o vendedor venda. Então, tem as vendas dele que ele tem que captar, Correto. mas muita gente trabalha para que facilite a vida dele. Poxa. Né? Então, Top. então, a gente tem a meta que ele tem que buscar e tem a Tá. meta que acaba a gente facilitando para ele. Vamos pro desafio aqui agora, beleza? Eu quero colocar em prática para você poder entender que o nosso canal, cara, é uma coisa diferente que você já viu, tá? Então, assim, quando você está explorando um profissional que entende, sabe o que está falando, você vai ver acontecer ao vivo aqui. Ao vivo não é ao vivo, mas chegando para você ao vivo do que a gente está falando aqui. Imagina que eu sou o seu gerente, beleza? Beleza. Aliás, imagine que você é o gerente e eu sou o vendedor. E você vai colocar em prática agora tudo que você colocou comigo. Vamos tentar? Lá. Vamos Entendeu? lá. Então a gente vai dar uma respirada. Estou à vontade. Ó, eu sou o vendedor Fausto, que estou na segunda-feira. Pelo que eu entendi, na segunda-feira eu já estou na sede do meu trabalho antes de ir para o campo. E eu estou falando cara a cara com o meu gerente, beleza? Beleza. O pessoal já entendeu isso. Beleza. Então, meu gerente pode começar. Tudo bem, Fausto? Pô, tudo Tomando certo. um cafezinho, querido? Pô, muito bom, cara. Que Ótimo. bom, querido. Segunda-feira hoje. Como é que foi o final de semana, querido? Cara, família, tranquilo, filhão, pude acompanhar ele. Sou muito caseiro, tu sabe. E estamos prontos, cara. Fausto, tu tem ciência da meta da empresa, né? Cara, tem. Ok, Tem. querido. Então tá, vamos lá, querido. O que tu tá precisando para essa semana, cara? Eu preciso vender ele. Precisa vender? Pô, vamos imagina, lá. O preciso que tu faturar. precisa da empresa? Nós também precisamos de ti, querido. Pô, legal tu perguntar isso, cara. O que eu preciso da empresa? Eu realmente tô vendo que eu tenho tudo aqui, cara. Que ótimo, cara. Precisa de Tu tem acompanhamento, querido? Então, tem algumas vendas que eu não consigo fechar. Às vezes eu não consigo nem captar. Tá. Mas eu tô pronto, cara, para poder fazer acontecer. Qual a tua maior dificuldade? Minha maior dificuldade, eu vou te confessar, cara, às vezes me dá um pouco de medo de chegar naquele cliente lá. E eu vou te explicar o que é medo, assim. É realmente de chegar e bater. Ó, você sabe que eu sou vendedor, já entreguei resultado, mas, sei lá, estado de espírito, às vezes eu não estou bem e eu tô, sei lá, não sei se você me entendeu, mas eu tenho que ir naquela empresa ou naquele CPF, mas eu vou usar de procrastinação assim, não vou agora, vou depois. Tá, eu vou te dar uma dica simples, curta e grossa. Tá com medo, querido? Vai com medo mesmo. Quando você enfrenta o medo,
você vai ver que não tem nada atrás do medo. Uau. Né? Vou falar para você a respeito de uma situação minha, que eu tinha esse medo. Minha primeira venda do produto que você trabalha. Eu estava na porta de um cliente e não entrei com esse medo. Vou deixar para amanhã, vou dizer que o cliente não estava em casa. Só que eu tinha uma esposa que cuidava da minha agenda e precisávamos da venda. Eu voltei lá do escritório e a pessoa falou assim, não, volta, vamos ligar. Ligou para o cliente, não, eu estou aguardando o vendedor aqui. E eu voltei lá. E aí aquele momento de enfrentar, de descer do meu carro, atravessar a rua, entrar no portãozinho, que eu lembro até hoje como que é, e bater na porta da casa da mulher, foi um drama para mim muito grande. Quando eu fiz isso, acabou o medo. Meu querido, se isso depender da tua meta, tá fechado, querido. Se tu precisar que eu te acompanhe, que eu te mostre como faz, eu vou contigo. Então, basicamente, se for esse teu medo, estamos resolvidos. Olha, essa semana precisamos que você... Hoje eu preciso de 30 vendas tuas, disse ali, pelo menos. Tu me entrega isso? Eu vou agora, vou embora. Querido. Já aproveitar essa vibe aqui, que o medo já tá... No final do dia, nós vamos dar eu quero que tu volte aqui pra gente tomar um café. Ok? Beleza. Pô, muito obrigado. Basicamente, claro, né, Fausto? É uma questão, tá falando aqui, mas é basicamente isso. Essa é o mais conversa, próximo da realidade. É o mais próximo, Porque aqui não tem, a gente não precisa mentir, cara. É isso que acontece, velho. E você tem que ter essa proximidade com a tua equipe de vendas e você tem que entender essa dor dele. E o top, né, Hélio? Assim, cara, eu quero chegar assim porque eu usei de uma estratégia de que realmente acontecesse comigo. Aí o cara que tá me falando já passou por isso. Aí não tem como eu fugir, mano. Porque tu sabe a dor do cara. E aqui é venda, Hélio. Quando a gente descobre a dor do cara, a gente fecha negócio. E Fausto, quando você percebe, como gerente, tá? Então, como falou, como eu gerente, eu tenho 10 pessoas que eu tenho que comandar. Galera, pega a dica, pelo amor de Deus. E diariamente. O grande problema é que alguns gerentes vêm só vai ver ou final da semana ou final do mês o resultado. Não, queria diariamente. Diariamente. Porque você vai ver, o cara não atingiu, fez de 30, ele fez 5 vendas. No outro dia ele fez mais 5 vendas. Chama esse cara, ele está com problema. O que está acontecendo? Se o outro está vendendo 30, 40, 50. Então, tu tem que chegar para esse camarada. Peraí, está pensando, o que está acontecendo? E pode ter certeza, Fausto, a grande maioria está com problema familiar, problema financeiro. E às vezes você, com uma soluçãozinha assim, a empresa pode te ajudar. Né, cara? E aí não vai pro... Às vezes, eu conversei com um colaborador meu que chegava, que eu via isso. Eu falei, vem cá, o que está acontecendo? Vamos tomar um café com ele. Ele treme um pouquinho, porque quando o patrão chama... Cria essa situação, né? É uma crença que se tem, né, cara? O que está acontecendo? Seu... Por que tu tá saindo todo dia? Eu vejo todo dia você saindo, cara. E você está pastando, né? Pastando isso, pegando a pasta e saindo, não dando resultado, cara. Eu fico preocupado, porque você não vai ganhar. Você depende de comissão. Cara, eu quero que você tenha um bom salário, porque tem família, tem tudo. Seu Hélio, eu tô tão assim, porque está acontecendo, eu fiz uns negócios errados, e aí tô com a minha parcela do fundo de garantia, do financiamento do meu carro, e parece que vai para busca e apreensão. Então, mas como é que era a tua vida, então? Cara, eu saía, ia debaixo de uma árvore, e ficava esperando o dia passar. Falei, cara, tá precisando de socorro, querido. Vamos sair, vamos fazer acontecer. Então, você pegar esse teu colaborador e fazer acontecer na vida dele. E quando você vê isso, que ele ajudar mesmo. Quantas vezes eu fiz a venda e falei assim, querido, a venda está aqui. Não é para mim, entendeu? Então, as pessoas têm que o empresário, o gerente tem que entender que ele não chegou naquela posição, ele já foi lá. O grande diferencial nosso, Fausto, né, e eu da minha empresa, é que eu já estive fazendo porta a porta. Eu estive vendendo por telefone. Cara, então eu conheço a cabeça dos camaradas e a gente precisa. Eu não tive ninguém. Nós estávamos comentando aqui, se eu tivesse meus 22 anos e tivesse um mentor do meu lado, me ensinando, me incentivando. Hoje não existe isso, cara. E dentro do meu case, por que a gente tem sucesso hoje? Porque a gente está atento às pessoas, né? Por mais que eu seja ligado à venda assim, eu fico preocupado com o resultado, mas o resultado também vem da questão de você entender o teu colaborador. Sim. E tu ajudar ele. Total. Às vezes como nós precisamos também. É que nós temos hoje, depois de uma idade, tu consegue ser resiliente mesmo. Né? Isso. Eu tenho que parar um pouco. Tem momentos que eu tenho que ficar na minha solitude, pensando nas minhas coisas, para me organizar. E as pessoas não têm não construíram essas ferramentas ainda. Então eles precisam de alguém, vem cá, querido. E às vezes precisa daquela ajuda. E muitas vezes, gente, é financeira.
Até quero fazer logo no início, tu falou uma questão do nome, e mais pessoas falaram para mim essa semana, pô, Hélio, mas não é muito apelativo o nome do podcast de vocês, Siga o Dinheiro? Eu falei, cara, eu vou te falar uma coisa, se você levar por esse lado, aí concordo contigo que é. Exatamente. Se você levar por lado de que, aonde é que está o dinheiro? Opa, está na saúde? Então, qual é o produto de saúde que eu vou? Está na estética? Então, vai lá, onde é que está? Trabalhe, porque lá está o dinheiro. Então, siga o dinheiro. O intuito é que as pessoas vejam nos cases de mercado, no mercado que tem, aonde é que está o dinheiro. Então, siga, invista nesse lá. Eu tenho dúvida de investimento. Cara, invista nisso. Eu fico assustado dentro do treinamento que quem me questionou, por exemplo, um dos meus clientes, o cara que me paga para dar mentoria para ele tem CNPJ. Eu falei, fulano, para tudo. Porque como é que tu, como empresário, tem uma loja, tá no mercado, tá com um monte de ferramenta, tu estás preocupado com essa segmentação de... cara, mais do que todos, tu tem que buscar dinheiro. Não tenta entrar no romantismo da pobreza, que isso não funciona, vai te destacar. Você abrir um CNPJ para vencer. Você precisa vender o produto e ter lucro, e um bom lucro ainda. Então, não vem romantizar a pobreza, que se alguma coisa no teu psicológico, e vamos trabalhar isso agora, identificamos, porque, cara, é sangue no olho e faca nos dentes. Não tem lógica tu abrir um CNPJ e não faturar, irmão. Sim, não tem lógica tu ter todo um quadro gerente e vendedores, eles não venderem com essa meta. Não tem. E voltando na questão do gerente, lá, quer ver, Fausto? E essa questão de, para seguir o dinheiro, quando você entende um case de sucesso, você quer lá e você prepara um gerente para o negócio, você tem que preparar em todo. Por exemplo, nós temos hoje um serviço novo dentro da Somos, que nós trabalhamos no mercado imobiliário, certo. E nós estamos desenvolvendo uma plataforma toda para o corretor. Entendi. Só para você ter entendimento. Por mais que as imobiliárias tenham, as construtoras tenham o seu gerente, eu percebi uma carência em preparar profissionais em vendas. Porque muitas vezes o cara é vendedor e ele se torna gerente, mas ele nunca foi gerente. Ele é um excelente vendedor. E verdade. Algumas empresas hoje acabam até perdendo esse vendedor, porque acaba ele morrendo ali, porque não era a função dele. Ele não sabe gerenciar. Hoje nós temos lançando uma plataforma, são 6 cursos, são 6 módulos, um curso de vendas para corretores, para preparar, para ajudar o gerente a falar assim, Fausto, você vai ser o corretor aqui contratado. Ótimo. Perfeito. Antes disso, você vai ver essa sequência de vida, desde a postura que ele tem que ter, métodos de captação de clientes, uma série de informações que é dada, que vai ser fornecida gratuitamente para que o gerente ou o dono de construtora imobiliária possam orientar os seus... Então, veja que as empresas também têm que dar ferramenta para que o seu gerente, porque está cada vez mais difícil. Se está difícil você conseguir, eu estava falando contigo, uma balconista de qualidade, imagina um gerente de qualidade. Então, hoje, nós temos que arrumar ferramentas para que você capacite o teu gerente, que tu facilite a vida dele. Porque o mercado está tão... Eu acredito num crescimento não falta emprego, Fausto. Faltam profissionais qualificados. Então, se você não tem um profissional qualificado, você tem que qualificar ele. Só que as empresas já vêm de empresários também desqualificados, que deram certo, por causa são bons vendedores, mas não entendem pouco tempo. E chega a ficar tão grande que o seu gerente ali não consegue dar atenção para repassar esse case de sucesso. Então, você tem que criar toda uma ferramenta para que você possa dar ferramenta para o seu gerente para que facilite a vida dele. Voltando ao que a gente colocou, né, que eu pedi aquela simulação e usando a tua experiência ali no requisito vendas que você tem e de CEO de empresa, a gente usou a figura do gerente. E você colocou ali, a gente até fez uma simulação aqui de como o gerente deve se comportar com os seus colaboradores. E o que eu entendi? Eu entendi que na segunda-feira, a questão sine qua non que ele tem que fazer foi para a empresa, buscou todos os colaboradores, os vendedores, sentou e um por um ele vai fazer aquilo que a gente fez, ou seja, Fausto, como é que tá? Tudo bem? Como é que foi o final de semana? Quebrou aquele gelo, nivelou a conversa, se fez importante para o próximo, que é muito importante isso, e agora você pega a empresa do qual você está contratado e você está, essa é a sua meta mensal, vamos dividir essa meta mensal pelos dias úteis que nós temos e hoje é segunda-feira, você tem que buscar X vendas. Isso é de manhã cedo. No final do dia, o gerente fala alguma coisa ou ele só vai cobrar o acompanhamento, o mesmo acompanhamento lá na sexta-feira? Como é que ele deve se comportar? Não, aí só é o inicial.
No meio da Certo. manhã tem que estar em contato com eles, verificar como é que está, se tem alguma dificuldade. No início da tarde tem que estar em Direto, contato direto. junto. Tem que estar junto, direto. No meio da tarde e no final da tarde tu vai saber. Sim. Porque se acontecer qualquer coisa, eu chego pro meu gerente, aonde está o fulano de tal? Se ele não souber, ele vai escutar de mim. Você, como dono da empresa, Como dono da liga empresa, pro eu falo- gerente e eu pergunta falo onde é com que o o Fausto está. Isso. Não, o Fausto está lá na Zona Leste. Isso, ou está fazendo um legal. serviço de entrega de proposta empresarial, Legal. está fazendo um serviço de tenda, está fazendo... Sim. Onde é que está? Eu quero saber onde estão os meus Top, colaboradores. cara, isso tem que Então, deixar claro, pessoal. O acompanhamento tem que ser, embora É. fazer. A primeira coisa é aquela questão de, como eu falei, vamos lá para a profecia, né? Sim. Vai tomar um cafezinho comigo, querido, isso aqui. Isso. Durante o ano vai Faz acontecendo. parte, né? Faz parte. Até você conseguir, para você conseguir resultado. Então, todo um acompanhamento e tem que ser assim. Porque hoje, mas ninguém está dando, só entra em... Eles já sabem que o gerente só vai entrar de manhã. Aí não dá, né, Fausto? Tem que ter um acompanhamento. Entendi. Não, é importante explicar isso. Até porque tem muitos vendedores que estão... E eu tenho uma preocupação com eles também. Principalmente o externo. O externo, eu digo assim, o pessoal hoje, quer ver, Fausto, é de escritório. Eu sou... O pessoal do escritório meu sabe. Administrativo. O administrativo, o operacional, sabe? Sim. Às vezes eles falam de uma coisa de um vendedor externo. Bah, rapaz, eu fico muito bravo. Porque, vamos supor, lá eles têm um cafezinho na hora certa, a aguinha, tem um banheiro, ar-condicionado. E muitas vezes o Não tem a externo experiência não que a tem. gente tem de campo, né, cara? Sabe, tu tá lá debaixo do sol, tu sai do carro, teu carro pode ter ar-condicionado, mas tu sai um solzão, ou chuva. Trânsito, fica lá, tem que ficar na recepção muitas vezes esperando 1 hora. Você está lidando com pessoas lá do outro lado. Sabe? E às vezes a pessoa não está bem. E é o coração da empresa, vendas, né? Então não fala do pessoal de vendas para mim, né? O pessoal já sabe. Não, lá eu também, que não eu pode defendo. fazer, Eu defendo. né? Então o pessoal de vendas para mim é muito protegido. Então tem que dar todo esse apoio. Eles têm todo o apoio, ele tem que ter todo o apoio. E essa segurança vai ser, tem alguém preocupado comigo. Legal, a gente sai da figura do gerente agora e vamos para a figura do Fausto, que é o colaborador, que é o vendedor. Agora o Hélio é o vendedor e recebendo todas essas instruções do gerente. Como é que você tem essa expertise? Vamos usar além de empatia, o que a gente colocou dentro da compaixão. O que você entende quando você recebe todas essas instruções de uma pessoa qualificada, colocada na pessoa de gerente, e agora você vai para campo? Passou aquele 20 minutos, 30 minutos, agora você está dentro do seu carro, e o desafio está ali, e vai para fazer acontecer. Como é que é a cabeça do vendedor nessa hora? Que tu sabes muito bem como é que ele é. Rapaz, o profissional que trabalha comigo, ele vai estar mais desenvolvido, porque ele já não vai entrar no carro sem saber o que é a agenda dele. Tá. Ele já é orientado lá em treinamento, em tudo, a ter uma agenda por dia dele. Então, alguns hoje saem assim, o que eu vou fazer hoje? Isso. Né? E aí? É um desafio para eles. Aí quando você não tem, se você não tiver, a primeira coisa que uma empresa tem, um plano de ação da empresa. Tá. Eu faço todos em treinamento, até esse último não teve, mas vamos supor assim, a maioria dos treinamentos fazem um plano de ação. Então, eu tenho um plano de ação da empresa. Ok, eu apresento o plano de ação da empresa. O que vai fazer, qual é a meta diária, mensal, anual, quais as premiações, todo o plano de ação, o que a empresa vai fazer. Sou muito claro com meus colaboradores sobre faturamento, o que a gente espera, onde é que a gente ia chegar. Aí tem as metas do gerente. O gerente tem que fazer um plano de ação dele. Então, olha, mediante o plano de ação da empresa, agora eu tenho que esmiuçar isso, que eu dou o grosso. O gerente tem que esmiuçar, olha, eu preciso de tanto e dividir pela equipe dele. Porque tem pessoas que têm mais aptidão, têm mais tempo. Certo. E, né, cada um tem um case lá de clientes, então tem que ir passando. A mesma coisa do vendedor. O vendedor também tem um plano de ação dele. Claro. Então, qual que é o plano de ação? Eu sempre falo para eles assim, que eles têm que saber quanto que eles querem ganhar. Qual é o faturamento que vocês querem ter? Onde é que você quer estar daqui a 10 anos? Boa. E já começa lá. Então, Boa. 10 anos. Então, se quiser até lá, o que tu estás fazendo hoje? Tu vai te levar lá? Então, tem que começar ali. Hoje, se eu for... Agora vamos botar... como tu falou, eu chego no carro. Então, eu já tenho a minha agenda. Cada cliente que eu atendo e que eu consigo fazer a visita, que eu já tenho lá... Eu amo vendas, né, cara? Então, Sim. a questão já está tudo planejado. Então, normalmente eu faço de uma em uma hora os meus agendamentos. Ok. Fiz meu primeiro agendamento, fui lá, atendi o cliente, fiz minha venda. Se o vendedor fizer isso, ele jamais terá agenda vazia. Então, pega a dica, tá? Cada cliente que eu chego no final e falo assim, pô, Fausto, gostei de ti, cara, e obrigado por adquirir meu produto. Certo. Fico muito feliz de poder assistir a sua família com esse produto. E vejo que você é uma pessoa muito inteligente. Como uma pessoa muito inteligente, você deve conhecer muita gente, não é verdade? Conhece? Sim, claro. Tu pode me dar 3 indicações de pessoas que você conhece que de repente eu poderia abençoar mais famílias com esse meu produto?
Sim, Então tá, primeiro nome. entendi. Então, tu vê como o vendedor, é fácil ele lá, se ele conquistou. O grande problema de vendas hoje, Fausto, é que você dá um script de venda pro cara, ou um folder, tá? Certo. E ele chega lá, vou falar um linguajar mais para chocar, mas vomita tudo pro cliente. O problema é assim, não cria Fica relacionamento. confuso, né? Não, Enche demais nem- de informação, Não, cara. o produto da pessoa é tão bom, eu digo assim, meu produto é tão bom, gente. O produto que nós vendemos é tão bom que é muito fácil vender. Então o cara chega, ó, o produto é isso. E aí, vamos fazer? Vamos fazer. Só que não criou relacionamento. A questão de um profissional de vendas hoje, quando ele vai entrar no carro e eu vejo assim, eu já não consigo nem me ver com problema. Eu me vejo só com feliz, entende? Sim. Porque eu consigo construir uma relação E as com o meu pessoas cliente. pegam isso, cara. É. Antes de começar o podcast, eu estava vendo aqui, o cliente falou assim, não, Hélio, eu quero conversar com você, mas eu já não faço, eu já não sou o vendedor. Sim. Mas vendi lá atrás, que eu vendia porta a porta, que eu tenho esse cliente ainda, Histórico. e eu quero falar com você. Eu falei, não, mas tem meu gerente de venda. Não, Hélio, eu quero falar com você. Então, por Se quê? vira nos 30, né? Criar um relacionamento com o teu cliente, que ele vai te indicar. Então, a primeira dica que eu dou para o vendedor, tá? Ganhe com o teu cliente do tempo total com ele. 90% do tempo para criar relacionamento. Relacionamento, vínculo. Vínculo com ele. Afinidade com ele. Deixar ele importante. É. Que ele se sinta Que importante. seja Verdadeiro, óbvio. verdadeiro. Claro. Né? Então, assim, nos treinamentos que nós damos, tem a técnica do 101%. Sim. Tem uma série de técnicas que a gente passa para que ele crie isso, que seja verdadeiro, que ele se sinta. Porque o cliente também, hoje, está muito antenado, ele sabe qual é a falsidade, o que é. É, exatamente. Então, você tem que criar. Criou o relacionamento, os outros 10 minutos é para fazer a venda. É o fechamento ali. E no finalzinho, nem eu ganho 5 minutos para fazer a venda, 90 minutos para criar relacionamento e 5 minutos para pedir indicação. Uhum. Pega as indicações, sai. A minha agenda sempre foi lotada, porque eu não precisava mais de captação de cliente, eu não precisava nada disso. Hoje você vê, olha o que nós temos que fazer. Criar um setor de captação de cliente, de leads e tudo, um CRM todo, para que você gere. Meu, o CRM era nós mesmos, filho. Verdade, cara. Nós mesmos. Tempos que nos forjaram ser o que a gente é hoje, né? O que você, como CEO de uma empresa, espera de um vendedor? Linguagem clara, simples e objetiva, para que um vendedor que esteja, ele se enquadrando na sua empresa, mas qualquer tipo de empresa que ele está exercendo a função de vendedor, o que ele precisa ter de melhor para ele ser o the best? Persistência. Persistência. Venda, gente, é uma arte. Há tempos atrás, como diria meu pai lá atrás, o cara que falava demais era um bom vendedor. Não é, querido. Não é. A pessoa que escuta, que sabe escutar. Eu conheci do cara que foi meu mentor, ele falou assim, os melhores vendedores são os garçons. Porque Influência, né? Ouve, né? Ele pergunta, e aí, tudo bem? Boa noite? Tá aqui o cardápio. Ele tem que ouvir. E depois ele fala. Né? Me falar o cardápio, falar sobre um vinho, Então, assim, eu acredito que a persistência, porque é uma atividade difícil, é como você falou. Claro, gente, a gente principalmente essa geração, Fausto, é educada a internet, a questão do celular e tudo. Apertar no enter ali e acontecer, né? Fala para um Nós jovem sabemos hoje... que não é assim. Fala para um jovem hoje atravessar a rua e ir lá numa loja e oferecer um produto. Fala para qualquer... Eu estou contratando pessoas... e a maioria fala assim, tá, mas onde é que é? Venda externa. Não quero. Não, o que você quer então? Eu quero um computadorzinho, uma mesinha, home office, quero ou na empresinha lá, botar um uniformezinho, ficar lá onde eu tenho um banheirinho, tenho um cafezinho, tenho tudo ali. E são pessoas que vão viver a vida. Quer ser diferente, gente? Venha para a área de vendas e nada como venda externa. A venda externa, se você hoje tiver coragem primeiro, né? E ser persistente, né? Para você criar um case de sucesso de vendas. Os maiores vendedores de tudo é vendedor externo, não é o cara que fica dentro do escritório. Relacionamento, cria relacionamento, sabe? Então, vamos lá. A persistência, para mim, é o primordial hoje para um profissional de venda. Claro, Hélio, mas antes disso ele já tem, que é básico, né? Conhecer o produto, aprender técnica de venda. Pacote, né, cara? Mas o que mais pega na pessoa é a persistência, porque até que você crie um case de clientes, né? Uma rede de relacionamento, sim, leva um tempo. Mas depois que você conquista isso, Fausto, você vende qualquer coisa para os seus clientes. Você cria necessidade em cima de onde o cara não tem.
Fausto, hoje eu posso vender chinelo, posso vender cocada, posso vender qualquer coisa. A gente sabe a fórmula. Eu pego minha rede de relacionamento e volto Sim. lá e vendo para eles. Isso. Porque o grande problema é que se eu perguntar para o meu hoje, para o cliente, quem te vendeu? Ah, não sei. Putz, Agora, cara, o meu cliente sabe que eu vendi para ele. Exatamente, cara. O Hélio, eu quero falar com o Hélio. Sempre foi assim. Então, persistência, você conhece o produto, você tem técnica de venda, mas o vendedor tem que ser persistente. Falamos do vendedor, vamos voltar para a figura daquele cara que executa, que tem a responsabilidade de falar por você, que é o gerente. O que um bom gerente tem que ter em uma ou duas palavras, que nem você falou, persistência para o vendedor, né? O que o teu gerente tem que ter? Organização, cara. Organização. Ele tem que ser organizado porque ele tem que entender de gráfico, número de venda. Cara, ele tem que ser muito organizado. Ele tem que ter tudo na tela. É como eu falo assim, se eu perguntar para ele assim, quanto que fulano e tal vendeu hoje? Ele tem que me dar o resultado. Quanto que o Fausto vendeu até agora? Metade do mês. Aonde que o Fausto está? Onde é que o Fausto está? Quais os números que os outros têm? Em que momento nós estamos hoje para atingir a meta? Qual é o problema do Fausto para chegar e conversar? Precisa de minha ajuda? Se precisa, por que tu não pediu ainda? E tudo é gráfico, cara. Tudo é texto, são tudo números, né, cara? números Tá ali. que tem que ter ali. Então ele tem que saber ler números. Então tem que ser muito organizado. Então, aonde é que vai ser planejamento, onde é que vai ser as ações de venda. Organizar. Entendeu? Tem coisas que ele... Eu já estou falando, para o cara ser Sim, gerente, sim, o cara sim. é gerente, eu já tenho Sim, outras qualidades. é outro nível, cara. Agora, para ser o gerente, ele tem que ser organizado, cara. Sabe? Eu acho que é primordial para um gerente hoje. Então, a melhor visão que eu vejo que um CEO tem com o seu gerente é que ele quer, no mínimo, ter a visão ampla da execução do trabalho dele que você está pagando e pagando muito bem. Então, quando você espera que está falando com o teu gerente, isso que, cara, eu quero tudo na mesa organizado para poder, junto contigo, solucionar o tal devido problema ou a gente ampliar ainda as soluções que tem. É isso? É isso. Porque o CEO da empresa, quando ele tem esse momento de ter um gerente, então ele não tem só o gerente. Ele tem um chefe do RH, Sim. ele tem um cara do operacional, o gerente do operacional, ele tem um gerente de vendas. Então hoje tu acaba conversando, porque você não consegue mais falar com todo mundo. Então você tem que começar a chamar esses ali. Ele que tem que mostrar o número. Embora tu também tenha acesso ao número, mas às vezes o número já fica meio esquisito para você. Mas por que estão esses números? Só vai elogiar quando tem um número bom, mas e quando não tem um número bom? Quero uma resposta dos meus, né? Então assim tu fala com a operação. E o CEO da empresa, não, ele tem que ver novos negócios. Então vamos supor, eu dentro do meu, eu não posso, não é que eu não posso, eu não devo, né? Ficar preocupado com as vendas lá, se eu já tenho um gerente de vendas, se eu passei toda a técnica de vendas, se eu tenho um produto, se eu tenho todo um ecossistema trabalhando para o gerente de vendas, eu tenho que ver negócios maiores. Você falando assim para mim, eu me lembro de quando eu era gerente de uma multinacional no Brasil e a parte do sul do país eu era gerente. E eu aprendi a duras com ele, carrego isso até hoje, que ele fala assim, você está entendendo que você é gerente de uma multinacional do sul do país? Você está entendendo que as tuas costas têm que estar preparadas? Eu tenho a arte de bater em você sem deixar marca, porque você tem uma linguagem que eu não quero ter e eu preciso ter contigo, que você desenvolva com os nossos colaboradores, porque eu não posso falar como eu estou falando contigo com os vendedores. Hélio, quando isso encaixava, cara, eu olhava aquilo, cara, como eu sou importante, velho. Como assim eu tenho uma tarefa, desculpa a palavra, puta de uma tarefa? Porque se eu exercer no mínimo do que esse cara está me exigindo, cara, eu vou ganhar muito. Além de dinheiro, eu vou ganhar liberdade e moral com os caras que estão embaixo comigo. Eu posso ir onde eu quiser, eu vou ter esses caras na mão e eu posso salvar uma empresa, porque eu vou levar, esse pessoal vai querer trabalhar comigo, velho. Aonde eu for, cara. Falso, mas tem uma situação que eu fico hoje preocupado. Isso é na nossa época. Tá. Nós éramos nossa geração era cobrado para ser profissional. Porrada. Não tinha facilidade. Tu tinha que gerar resultado. Hoje quando você pressiona alguém, e 2023, galera. Cara, é fogo. Você vai cobrar. Vamos supor, dá todas essas ferramentas, tu se prepara, tu prepara os seus, tu bota todo um ecossistema, trabalhar para o sistema de vendas, tudo. Aí você vai cobrar o resultado. As pessoas, Fausto, começam a gaguejar na tua frente. E eu sou bem... Aí vem aquela parte que eu falo que eu tinha que ser melhor, que por isso que você entrou na minha vida aí, com um amigo e sócio dentro desse projeto, que é a questão humana. Eu já falo assim, me perdoa, mas é desculpa. Seja melhor que a sua melhor desculpa. Verdade. E aí a pessoa fica, não, mas é que o computador que eu tô não tá... Por que tu não pediu para trocar o computador?
Não há nada, eu falei assim, para os meus. Esse tempo entrou uma funcionária nova, daí eu cheguei, por acaso, tá aí, fui acompanhando, estava falando com outro do TI, eu olhei, o teclado dela não tinha algumas letras, daí eu falei assim, tá, mas como é que tu trabalha com esse teclado? Ah, seu Hélio, é demorado, mas eu já sei mais ou menos qual que são as teclas aqui. Eu falei, não, eu saí da empresa, fui até uma loja, comprei um teclado e falei assim, não, querida, ferramenta boa. Acho que todo profissional tem que ter uma ferramenta de qualidade na mão dele. Então, às vezes, a empresa cobra do funcionário, do colaborador, mas não dá uma ferramenta de qualidade. Filho, tu tá errado. Você já se adianta. Esse cara não pode ter nenhuma desculpa para cima de mim. Sabe? Então, não pode ter desculpa nenhuma. Então, quando você vai cobrar, a pessoa não tem saída. Ah, mas foi isso, aquilo, aqui eu tô com muita tarefa. Mas se tu tem muita tarefa, por que tu não falou? Ah, senhora, o senhor me pediu isso, me pediu aquilo, mas me pediu aquilo outro também. Querido, se você não tem condições de fazer, não tem problema nenhum. Falar assim, seu Hélio, agora, se eu peço para você e falar assim, tá, você consegue fazer? Consigo. É uma das falas minhas, quando é que você consegue me entregar isso? Principalmente para o operacional. Ah, Céu, sexta-feira eu consigo te entregar. Sexta-feira, exatamente sexta-feira, eu vou te entregar, eu vou te cobrar. Você se comprometeu. Se comprometeu. E aí, mas senhora, mas você se comprometeu comigo. Né? Vamos discutir agora. O que aconteceu? Nada demais além disso. E eu percebo hoje que essa geração, quando você começa a cobrar, seu Hélio, tá muito pesado para mim. Então, às vezes tu fica assim, tá, mas não estou entendendo. Na tua vida, você tem que persistir, você tem que entender. E é como você falou, Fausto, um gerente de venda, um gerente de RH, um gerente de... Todo gerente tem que saber que eu entendo também que eu tenho que conversar com ele de uma outra maneira. Sim. Tratar princípio da igualdade, tratar os diferentes de forma diferente. Então, com você eu já posso falar que não é mais papinha, querida, arroz e feijão, que é coisa forte. Então, você tem que entender que para nós chegarmos... Porque quando nós chegamos no sucesso lá, nas metas, você vai gozar do que é bom também. Exatamente. Porque tem todo gerente... Dentro do acordo que eu cheguei com você. Todo gerente tem resultado. Vai ter resultado sobre o lucro da empresa. Poxa, então eu estou falando assim, cara, eu estou incentivando você a chegar ao resultado. Não é por nada. E por quê? Não, mas a zona de conforto... a empresa está indo bem. Não, Deus livre, cara, eu não posso ouvir isso. Eu como gerente, né, e tinha vendedores, cara, que eram tão bom quanto eu, e os caras desafiavam mesmo, cara, tá falando isso porque tu sabe vender. Óbvio, por isso que eu tô onde eu tô, mas eu também sei que nem você poderia estar aí, meu irmão. É o seguinte, sai do teu nível, entra pro meu, vamos lá agora, falar com o cara, e deixa ele decidir, faz o desafio que você quer. Eu, por meritocracia, eu sei onde eu estou, o que eu estou fazendo e aonde eu vou chegar. Por desafios que a vida até então, há tanto tempo atrás, me lançou. Hélio, eu tô falando isso tudo com essa geração de 2023, do meu lado, eu vou absorvendo, eu vou falando, cara, tá muito fértil pro meu trabalho. É verdade. Cara, tá fértil pra caramba, velho. E nós vimos isso, nem na vou prática, falar, né? Na prática. Então, eu sempre vou resumir isso. Galera, assim... O Hélio falou se você ver o nosso podcast, o último, tem uma hora que o nosso ilustre convidado Ferrão, ele mora em Portugal e o Hélio falou uma coisa para ele, você sabe que você tem um exemplo grande no seu país, né? Você falou para ele. Isso, e ele, claro, até eu não soube responder na hora porque temos que entrar dentro da cabeça do Hélio. Ele falou, você tem o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo fala com exímio exemplo, eu sou o melhor. I am the best. Eu sou o melhor. Pode ter igual. Melhor que eu não tem. Então, eu costumo dizer na minha profissão, até porque se ele não se achar melhor... Não, é o princípio de tudo. Quem vai achar ele melhor? Exatamente. E quando eu falo assim, eu não estou sendo arrogante. Por exemplo, cara, eu sou o melhor no que eu faço. Eu desenvolvi métodos. Eu desenvolvi fórmulas. Tem um monte de gente aparecendo na internet fazendo. Tudo bem. Legal. Você se... enquadrou melhor que o cara, melhor nele do que eu, sem problema. Mas isso não tira minha autoridade. Eu continuo dizendo que nessa área eu sou o melhor. O cara é igual a mim. Você achar que ele é melhor que eu, todo direito, velho. Todo direito. Agora, eu abaixar a cabeça e falar assim, não, cara, tu tem razão, esse gerente é melhor que eu. Não, nego, peraí. Ou esse vendedor é melhor que eu, ou esse profissional ali é melhor que eu. Não, irmão. Não. Fica claro para mim que está faltando alguma coisa no teu mindset, falta claro para mim no teu histórico que você está magoado com alguma coisa, porque as pessoas são fáceis, principalmente essa geração, é fácil de se magoar. Né? Só o fato de você olhar assim, a pessoa já se
Já se treme Falso, todo. se nós fosse ver, nós até comentamos, tomando um café junto, Muita como coisa nós acontece éramos, aqui. como nós éramos quando criança, jogar futebol. Tinha os apelidos, tinha Sim. o cara com problema, tinha Sim. os que tinha problema, a gente sabia que tinha. Todo mundo era tratado como normal. Hoje você vai conversar, nada contra, meu Deus do céu. E nós temos que respeitar. Claro. Acho que houve uma evolução de tudo. Mas, não, eu sou assim porque eu tenho TDAH. Ok, meus amigos também tinham e venceram na vida. Exato. Eu sou dislexo. Não, tudo bem, tem as dificuldades, mas quantos dislexos são pessoas muito inteligentes. Luciano Davan, cara, o baita empresário que a gente conhece. Sempre a pessoa Bilionário. vai procurar uma muleta para suas desculpas, querido. Então, seja melhor que a sua melhor desculpa. Tá chovendo, querido. Tem um plano de ação quando estiver chovendo. Benção. Manda Né? mais. Não, tu pergunta para um vendedor, mas essa semana choveu todos os dias. Cara, e se chover o mês inteiro? Já teve mês de outubro aqui no sul que Tu como você... dono da empresa, meu Deus, Vou se fechar a chover empresa 6 porque tá meses. chovendo. Entendeu? Quais ações de venda que tu vai fazer se chover? E o plano de ação, Fausto, tem que prever Cara. essas questões. Cara, E as pessoas não entendem. Misericórdia. A maioria das empresas que eu vou visitar, que pede hoje para eu conversar com ela, para verificar lá, não tem plano de ação. Vive um dia após o outro, cara. É surreal. Eu não consigo acreditar como que uma empresa, gente, como você que tem uma empresa não tem um plano de ação para tua empresa. Você não sabe onde que você está e onde que tu vai estar. Tem planejamento para 10 anos? Não tem? Querido, tu é um grande candidato a fechar a tua empresa. Sério. E você tem que prever até crises. Eu e meu sócio, numa das empresas que eu tenho, nós temos previsão, tudo. Podemos ficar um ano hoje Sim. com todas as nossas despesas estão pagas, por exemplo, né? Sim, Dinheiro para pagar, fundos para pagar todas. Se ficar, der mais uma pandemia. Quantas empresas A tal do quebraram? fundo da emergência que todo Sim, mundo deve tem ter. que né? ter. Tem que ter. O grande problema é que as pessoas acham que o caixa da empresa é a carteira deles. Então tem Não que é. entender que não é. Você tem que tirar um prolabore, tem que o dinheiro que fica no CNPJ. Sim. Tu não pode misturar isso. Princípio Então de tem finanças. um monte de erro de empresas que não entendem o processo que era uma empresa, que foram funcionários, que viraram empresário e precisa ter essa consciência. Por isso que a gente criou esse podcast, que é para mostrar para as pessoas que tem que ter uma organização, né? Tu tem que ter uma equipe, tudo que você tiver tem que ser organizado. Você tem que pagar imposto, porque o imposto você embute no teu produto. A regra é essa, vamos embora. Eu estava falando com o gerente hoje de um banco, amigo meu, e ele falou assim, cara, se o imposto, você não paga imposto, por exemplo, né? Ou quem não paga imposto, você não paga imposto, tá? Aí você não pode pagar imposto, porque se você pagar imposto, você não tem lucro, então fecha teu estabelecimento. Porque se o teu produto não é competitivo com o imposto, mas se eu botar imposto não vale a pena estar aberto, então fecha. Fecha, cara. Porque o fisco vai te pegar daqui a irmão. pouco, você não bota a tua cabeça no travesseiro. Então, não entra nessa brincadeira porque tu já entra perdendo. Então, tu vê só com um processo que a gente vai, claro, todo processo de venda, mas muitas empresas hoje têm que ser organizadas para que a sua empresa venha a crescer. E depende daí do CEO da empresa, precisa ter essa percepção para que não venha a ter problema, entende, Fausto? Cara, extraordinário, velho. Que bom. Eu aprendo cada vez mais aqui, por isso que o negócio dá certo. Galera, vocês estão notando aí que é o seguinte, a nossa preocupação, minha e do Hélio, quando a gente fez essa parceria, nós nunca vamos cansar de falar isso, é de te ajudar, sempre. E como é que nós podemos ajudar? Dentro do que nós somos bons. Vou repetir, dentro do que nós somos bom, ótimo, excelente, que é o que a gente exerce. Eu jamais vou arregar, que nem diz o meu povo, de entender que tudo envolve pessoas. Tudo, não importa o que tu faça, meu irmão. Você pegou o avião, vai daqui para a Europa, cara, você está na mão de quem? De uma pessoa. Está lá, pilotando, você está na mão daquele exímio profissional que está exercendo por meritocracia aquilo. E entenda que tudo que você vai fazer, você está a partir de agora, no passado, presente e no futuro, dependendo de pessoas. Então, as tuas escolhas têm que ser excelentes. E se você tem já a idade que nem eu tenho, que nem o Hélio tem, você vai poder notar que o que mais você vai dar importância é no tempo. Exatamente. Nós não temos, hoje, praticamente, nós não somos alienados, não. Nós somos calculativos, se existe essa palavra, calculativos no tempo, porque é uma coisa que não volta mais para a gente. E a gente estava falando aqui em off, aqui a gente tem um exemplo de uma pessoa de 22 anos que a gente está falando, e eu falei, Hélio, meus 22 anos. O Hélio também, só a risada dele falando 22 anos. Verdade. Mas não temos mais isso, velho. Por outro lado,
nós temos um baita de experiência que nos leva à maturidade. Exatamente. Pode ter pessoas iguais a gente, melhores não. Exatamente. Né? Então, pega essa dica. Querido, porra, que conversa, né, mano? Podemos ficar aqui o dia inteiro, né, Top, cara? né? Mas tudo tem seu tempo, né, querido? Não, tudo tem o seu tempo. Eu espero que realmente isso cada vez mais se enriquece na questão de orientação desse pessoal nos ouvindo. Quero agradecer eu pessoalmente, pessoal, assim, ó, que eu tenho arrumado um problema para mim nesses tempos aqui, por exemplo, é que eu fiz uma coordenação para mim mesmo, com idade, com tanto, por exemplo, de que eu não iria, por exemplo, dar mais treinamento, muito menos mentoria. Né? E depois que eu comecei a fazer podcast aqui, comecei a falar numa linguagem ampla para todo mundo, porque até então eu tenho os meus clientes guardados, 7 chaves que eu vim construindo há 10 anos, então eu tenho aquele meu mail, aquele meu portfólio, que só por indicação eu vou. Mas agora, cara, no meu particular, os caras falam, Fausto, pô, cara, faz uma mentoria para mim e tal. Não se trata de quanto eu cobro, se trata de resultado vendido por outra pessoa. Só que aí, cara, logisticamente... eu tenho que sair do local e andar muito. Aí eu tenho que pegar. Não pode ser de carro, tem que ser de avião. Tudo isso está dando custo, mas não era uma coisa que eu estava planejado agora. Sério, falando sério. Por outro lado, isso é muito gratificante. Eu quero agradecer a todo mundo que vem lá no meu inbox, fala comigo no meu WhatsApp, agradecer por cada palavra, cada retribuição que você me dá, é enriquecedor pra caramba. Sei que eu estou no momento certo, no lugar certo. Toda parceria tem um objetivo, não se engane. A nossa é de trazer conhecimento, orientação para você. Nós vamos ter produtos que a gente a gente está desenhando e com muita calma, até porque não poderia ser diferente. Sim. Nós falamos e chamamos a atenção de uma geração que aperta o botão e quer na hora, não pode ser diferente com a gente. Sim. Então a gente vai desenhando, mas pode ter certeza do material que a gente providenciar, do que a gente entrar, vai ser um material criado com carinho, que dê resultado para você e mudança de vida. Verdade. Queridão, suas considerações finais, né? Vou aproveitar aqui e também agradecer, porque nós, mesmo estando juntos nas terças-feiras e um dia por semana a gente faz a reunião nossa, Isso. Eu tenho os nossos públicos são diferentes. Verdade. Né? E eu fico feliz também que muitas pessoas vêm falando, e eu fiz totalmente, como eu falei para vocês aqui, isso aqui é o meu café, é a minha contribuição para as pessoas que gostam de mim, que de repente querem saber um pouco mais de mim, e também para chamar os amigos aqui quando a gente quer, né, Fausto? De repente a gente convida um que não pode vir, a gente tem aqui assunto para, eu acho, uns 100 podcasts pelo menos, né? Tem. Então eu quero agradecer aquelas pessoas que ali fazem o seu comentário, e mandam um WhatsApp e parabeniza, sabe? Então fico muito feliz disso e que a gente possa estar ajudando vocês cada vez mais ali. E vê ali, ó, curta nosso vídeo ali, compartilhe com seus amigos. Eu acredito que sempre tem alguém que possa estar escutando isso e que possa estar ajudando também, tá, gente? E também faz os comentários ali, né? Se vocês querem que a gente fale sobre um assunto, tem alguma dúvida sobre vendas, quer uma dica sobre vendas, faz um comentário ali que a gente vai ler isso aí, vai responder. E quem sabe no próximo podcast podemos levantar sobre esses assuntos, tá bom? Mais uma vez, Fausto, muito obrigado, querido. Estou muito feliz. Tá? Vejo que a gente pode ter... já estamos ajudando muita gente. Já. Não era o intuito, né, de criar produtos, mas tu vê só como tudo vai levando, leva o dinheiro, vai né? levando, vai levando. Tudo quando você faz naturalmente. Naturalmente. As pessoas pedem. E a gente começa a ver aqui negócios, e até surgiu já negócio daqui, pessoas que me pediram dicas, e eu tinha alguns negócios que ficam em stand-by, e até passei para outras pessoas também. Negócio que surge, que eu sei onde é que está o dinheiro, falo assim, investe nisso, quando pessoas têm dúvidas sobre investimentos, investe nisso, porque isso vai te levar ao dinheiro. E temos agora até investimentos internacionais no Brasil, isso eu fico muito feliz, sabe? Então, o pessoal da Europa investiu no Brasil, eu fico, e sinceridade era o meu cafezinho, era poder sentar e conversar com os amigos, tirar uma hora, para até sair da minha rotina, que é muito agitada, né? Sair um pouco desse mundo para poder sentar um pouquinho e dedicar uma hora para mim mesmo. Isso aqui, gente, pode ter certeza, nem é para o Fausto, nem é para mim. O que eu ganho aqui, Fausto, é algo tremendo, sabe? Foi uma realização para mim. É uma terapia ao mesmo tempo. É uma terapia. Né? A gente trabalha oxigênio no nosso cérebro, que é importante, porque você deve se perguntar, tá? De onde vem todo esse conhecimento? Galera, você não sabe como é que eu vou falar para você? A preparação que tem para a gente chegar aqui na mesa e ter todo esse histórico de vida que tem. Verdade.
né? Para falar com exímia exatidão do jeito como o Hélio fala, desliga as câmeras, mano. Desliga as câmeras e vai perguntar como é que foi exatamente isso. As pessoas hoje, elas têm a internet aí como se fosse os gurus de vendas. Os caras, não, cara, aqui é resultado, querido. O que você vê aqui é resultado. Quer saber o mapa da mina, querido? Fala com a gente. Porque não foi uma questão de teoria, nós não aprendemos na faculdade, nós não aprendemos isso. Embora temos faculdade, embora temos isso, que é importante ter também, mas a questão da venda, querido, a questão de entender de pessoas, de entender de técnica de vendas, é na prática, querido. Você até pega as ferramentas lá, mas para você saber aplicar isso, cara, é muito ano. Essa situação que você falou, né, até que você colocou agora 1 minuto atrás, de estar na situação, começou com um cafezinho e o negócio vai ficando sério, eu sempre vou levar, eu não tenho nenhum respaldo, nenhum medo, receio de falar o que eu vou falar aqui agora, Hélio. A palavra de Deus fala assim, ó, quando Deus falava com os seus, todos os cases de sucesso. Case de sucesso, galera, para você poder entender, caso de sucesso, a gente que americaniza um pouco aqui, né, fica chique, mas todos os que tiveram sucesso com Deus, a palavra era a seguinte, eis-me aqui. Então, eu não tenho dúvida do que o que nós estamos fazendo pode ter certeza absoluta. Essa palavra, esse programa, se você chegou até aqui no final, ela vai fazer efeito se você pegar. Se você momentaneamente está passando por uma dificuldade profissional, cara, escute com atenção tudo que o Hélio colocou aqui para você, por experiência, levada à maturidade, dizendo que o mercado de trabalho ele é fértil e falta profissional. E mais do que profissional, que eu entendo aqui, seres humanos, é pessoa que tem vontade realmente de mudar a vida. Verdade. Cara, quando eu já olho, né, a gente já, pela experiência de vida, que eu boto o olho assim e vejo, cara, exemplo, sabe o Fausto agora? Para fechar ele, para fechar. Mais 10 minutos aí, produção. Vai lá. Mas assim, ó, eu tive a oportunidade semana passada, num treino, olha como é sério, e tu vai entender como o CEO da empresa, porque tu identifica o cara que está na tua frente. Ele fala assim, cara, eu não sou bom nisso. Caramba. Putz, tu tá sendo sincero comigo que tu não é bom nisso. Mas nessa tua desculpa, tu tá dando uma desculpa para mim, eu vou provar que tu realmente, para mim, cara, não tá colando. Sabe aquele você que é pedreiro, você que entende construção, você faz a massa, a cal e você joga na parede. Depois de 1 minuto a massa faz assim, ó, não cola. Isso é que eu dei para ele. Eu vou te falar o seguinte, olha como tu tá dentro da autossabotagem, cara. Que time tu torce? Flamengo. Boa pedida. Já começou bem comigo. Entendi. Quem é o goleiro do Flamengo? Ele me deu o titular e me deu até o 3º goleiro. Tá, quem é o centroavante? Ele me deu o principal centroavante e os 3 centroavantes. Cara, ele sabia do elenco todo. Todo. Tá, vamos para a tua profissão, cara. O que tu faz? Gaguejou. Que empresa tu trabalha? Gaguejou. Qual é o teu resultado? Gaguejou. Eu fechei para mexer no coração dele, porque eu identifiquei que ele é emocional, não é racional, por enquanto ele é emocional, então eu vou lá no emocional dele, para poder, tu sabe o que é isso, né? Sim. Aí eu falei assim, cara, infelizmente tu não tem resultado porque tu não ama a tua família. O cara bateu na mesa, ficou gigante na minha frente, é isso que a gente quer. Aí você, cara, como que tu me diz que eu não amo a minha família? Tu tá louco? Não, eu só estou usando aquilo que você me deu contra você. Como, cara? Você me perguntou sobre um time de futebol. Tu ama mais o teu time de futebol do que tua família. Não estou entendendo. Claro que não estou entendendo. Por isso que eu estou aqui na tua frente. Quando eu te questiono sobre a tua profissão, que é para sustentar a tua família, para dar o dia a dia uma melhor vida financeira, tu não sabe nada. Mas tu sabe tudo sobre um time de futebol, meu irmão. Querido. Mas é assim. Sabe o que tu faz com esse teu time? Rasga. Com certeza, para tu saber tudo isso, tu tá te dedicando, tu tá lendo, tu tá indo atrás. Cara, por que tu não faz isso na tua profissão? Nada mais do que você falou de tudo que falou. Você vê como tá. Então, muito obrigado. É isso aí. Compartilhe se inscreva no nosso canal, compartilha, dá um like, usa essa ferramenta que a gente está aqui. Quem vai encerrar aqui realmente é o meu amigo Hélio, meu sócio, eu me despeço aqui. Eu não posso dizer para você aonde você estiver, se sinta abençoado por nós dois e tantas pessoas que trabalham aqui por trás da gente, a nossa produção também, agradecer eles pelo empenho sempre, o Júlio, a esposa dele, enfim, todo mundo.
a nossa família, as nossas esposas, que sempre tem aquele feedback. Fantástico. O último tem a minha aqui pequena, tava ao vivo, cara. Problema. E a tua pequena? Minha pequena que manda aqui umas mensagens, e aí manda umas fotos para ela. Então, é legal essa vibração, saber legal, que né? você tem uma família que te apoia, né? E achei até que eles iam falar, pai, o pai não tem tempo, e como é que o pai ia fazer, né? Nada. Mas, pessoal, também quero agradecer a vocês ali, que vocês tenham uma semana abençoada, tá? E que os desejos do coração de vocês se realizem, né? Dificuldade todos nós passamos. Não pensa que o Hélio aqui, que o Fausto também não tem suas dificuldades. A gente só sabe usar as ferramentas adequadas para enfrentar essas dificuldades, né? Se a tua empresa, né, está passando por uma dificuldade, tudo, entenda, busca no mercado. Existe um custo se você quiser contratar uma empresa para fazer essa parte de organização da tua empresa. Mas se você não quiser, hoje tem várias ferramentas. Os nossos podcasts, por exemplo, se você ver os 6 podcasts, você vai ver muitas ferramentas ali para te ajudar, para que você possa melhorar a tua empresa. Na internet tem muitas ferramentas para te ajudar a organizar a sua empresa. Tem técnica de venda, tem um monte de coisa boa também, tá? Claro que presencial é melhor, mas se você não tem, tá com dificuldade, tem ferramentas hoje. Se você nos acompanhar aqui, você vai ver que tem muita coisa boa aqui também, e a gente vai trazer toda semana um vídeo novo aqui, para que vocês possam estar usando para a sua empresa, tá bom? Gente, muito obrigado mais uma vez. Fausto, muito obrigado. Jura aqui, todo mundo aqui da produção aqui, muito obrigado, tá? Um abraço, até lá. Valeu!